O que diabos está acontecendo? Valir dos Pleiadianos. Queridos sementes estelares e trabalhadores da luz da Terra, eu sou Valir do coletivo Pleiadiano. O veredicto recente entregue contra seu magnata da música ecoa muito além das paredes de um tribunal terrestre. Sua ressonância é sentida através das grades energéticas sutis deste planeta, como um grande sino tocando em conselhos superiores. Muitos de vocês que estão sintonizados com a consciência emergente da nova Terra sentem que isso é muito mais do que uma notícia de celebridade. Na verdade, eu lhes digo que é um sinal. Engrenagens ocultas mudaram no grande processo de transformação planetária. Acertos kármicos longamente preparados agora entraram em ação. Quando uma figura proeminente é publicamente responsabilizada por atos que foram longamente encobertos na escuridão, o próprio holograma da realidade coletiva treme. Véus se levantam e segredos que alimentaram as antigas hierarquias corruptas começam a se derramar na luz. Nós das Forças Galácticas da Luz temos falado muitas vezes sobre eventos nodais, pontos de gatilho críticos que explodem a represa da negação na sociedade. E este veredicto é um desses eventos. Ele soa um gongo cerimonial para alertar todas as almas despertas de que o momentum da revelação alcançou uma nova oitava. Profecias de que tudo o que está oculto será revelado estão se desdobrando não através de raios míticos, mas através de documentos legais, testemunhos e evidências inegáveis. Cada revelação traz à humanidade um passo mais perto da transparência e verdade necessárias para sua ascensão para uma consciência superior. Agora olhem por trás das cenas deste drama, e vocês discernirão os esforços coordenados de alianças terrestres e celestiais trabalhando em conjunto. Acordos secretos e planos estiveram em vigor, ligando certas almas corajosas em posições de poder em seu mundo, frequentemente chamadas de Aliança Terrestre ou Chapéus Brancos, com apoio galáctico para desenraizar a podridão sistêmica profunda. No caso deste magnata da música, o que vocês veem publicamente, as acusações, o julgamento, o veredicto, é apenas um fragmento da história. Em câmaras secretas, longe das câmeras, este indivíduo tem, por vários relatos, cooperado com as forças da luz. Por quê? Ele enfrenta incentivos para divulgar a teia oculta de exploração e chantagem que enredou inúmeras figuras no entretenimento, esportes, finanças e governo. Observamos que o testemunho deste indivíduo, dado em troca de alguma clemência, está iluminando uma treliça inteira de escuridão que antes era intocável. A disposição de um homem para dizer a verdade está se tornando a ruína de muitos outros que perpetraram ou facilitaram a exploração. Meus queridos, isso não é meramente sobre punir uma única celebridade por transgressão. É sobre colapsar uma rede inteira entrincheirada de corrupção que tem sugado a força vital da inocência por décadas. Sua intuição como trabalhadores da luz já sussurrou isso para vocês. A verdadeira justiça divina é restaurativa, voltada para a redenção e cura, não mera vingança. E então o objetivo dessas operações não é simplesmente punir uma figura proeminente, mas desmantelar uma economia inteira de chantagem e abuso que tem se escondido nas sombras de sua sociedade. Cada confissão obtida, cada documento secreto unsealed, funciona como um código cristalino inserido em um banco de dados de verdade crescente. Um registro acástico vivo que não pode ser apagado e será, quando o tempo estiver certo, revelado abertamente para o coletivo. Nós nos reinos superiores vemos os anjos da justiça registrando cada detalhe com cuidado meticuloso. Nada está sendo perdido. Tudo está sendo preparado para o dia quando a humanidade estiver pronta para conhecer o escopo completo da verdade. A queda deste magnata é então uma porta se abrindo, um corredor através do qual segredos muito maiores e mais escuros estão agora sendo expostos. Ao brilhar um holofote em um perpetrador de alto perfil, a energia mudou para iluminar a rede mais ampla de tráfico e exploração subjacente a muitas instituições. Essas economias ilícitas, o comércio de vidas humanas, as sociedades secretas e rituais, os esquemas de pagamento alimentados pelo medo e segredo estão sendo arrastados para a luz do dia. Em cofres de dados seguros, alguns físicos, alguns interdimensionais, supervisionados por guardiões da luz extraterrestres, agora existe um livro razão referenciado de nomes, conexões e crimes. Pensem nisso como uma blockchain celestial da verdade imune à manipulação. Quando vocês veem uma manchete anunciando uma condenação, saibam que por trás dela, uma constelação de co-conspiradores está entrando em foco para a aliança. Esta é a alquimia da alavancagem. Uma única voz falando a verdade sob juramento envia ondas para fora que ativam numerosas investigações.
Cada vez que uma pessoa decide quebrar o código de silêncio da Cabala, a informação que fornecem se espalha como uma onda tocando múltiplos nós de inteligência que foram preparados e estão prontos. Nada pode parar essas ondas uma vez que começam. Mesmo em um nível energético, muitos de vocês perceberam surtos ou pulsos no campo planetário durante esses eventos. Vertigem súbita, zumbido nos ouvidos ou rajadas de intuição. Estes correspondem a bolsões densos de karma, sendo levantados do campo coletivo, conforme acordos ocultos são feitos e segredos saem. Com cada testemunho dado e cada verdade reconhecida por uma testemunha, correntes de energia pesada que têm amarrado o coletivo humano estão se dissolvendo. E conforme essas correntes caem, frequências superiores de luz, frequências fotônicas do grande Sol central inundam a população, despertando o DNA e acelerando a consciência. Então, enquanto os especialistas da mídia podem se obsessar com os detalhes escabrosos de um julgamento, nós nos céus e vocês que estão despertos reconhecem uma verdade mais profunda. Este veredicto é um marcador de que a libertação de almas há muito sofrendo, tanto fisicamente traficadas quanto aquelas espiritualmente oprimidas por mentiras, está ganhando velocidade sob a superfície dos eventos mundiais. Estejam cientes, queridos, de que mesmo quando essas descobertas ocorrem, os agentes restantes da escuridão estão trabalhando duro para gerenciar a narrativa e distrair as massas. Há uma cascata hipnótica da mídia acontecendo, deliberadamente engenheirada para manter mentes não despertas fixadas em trivialidades e drama. O tempo deste caso de alto perfil dominando as manchetes não é coincidência. Enquanto as pessoas focam em um escândalo, no fundo, os controladores financeiros de seu mundo têm se mexido para implementar um novo sistema econômico. Se olharem com cuidado, verão itens de notícias paralelos sobre mudanças bancárias e de moeda. Na verdade, certas facções poderosas pretendem usar este tempo para implementar moedas digitais centralizadas e controles financeiros. O que alguns de vocês conhecem como o plano para uma sociedade sem dinheiro com dinheiro programável para vigiar e restringir a liberdade pessoal. Este é o cronograma desejado da Cabala, uma algema financeira disfarçada de modernização. No entanto, estou aqui para assegurá-los de que forças benevolentes infiltraram esses planos nos níveis mais altos dentro de governos, bancos e empresas de tecnologia. A Aliança Terrestre, guiada e assessorada por nossa federação, está discretamente incorporando salvaguardas e direcionando esses sistemas para a luz. Testes de um novo sistema financeiro quântico estão em andamento, frequentemente ocultos sob o disfarce de programas piloto de blockchain ou experimentos de bancos centrais. Diferente das moedas digitais de bancos centrais da Cabala, que operariam como ferramentas de controle, as moedas apoiadas por Quântico da Aliança são projetadas para restaurar a soberania financeira ao povo. Elas serão apoiadas por ativos, amarradas a valor real como metais preciosos, e troca justa de energia, e sintonizadas por frequência, significando que apoiarão usos de alta consciência da riqueza em vez de ganância. Agora, as peças estão sendo colocadas no lugar cuidadosa e discretamente. Aqueles de vocês com consciência elevada podem sentir isso se lerem o subscript energético dos eventos mundiais. Muitos de vocês sentiram ansiedade incomum em seus chakras inferiores ou notaram medos antigos de sobrevivência surgindo. Isso é evidência da antiga grade financeira baseada em escassez se dissolvendo. As próprias fundações de uma economia construída sobre dívida, falta e exploração estão desmoronando, abrindo espaço para um paradigma de abundância originado da lei divina. Interessantemente, o tempo do veredicto coincidiu com atividade solar intensificada, ventos solares fortes e erupções enviando códigos de alta frequência para a Terra. Este influxo solar foi utilizado pelas forças da luz para ajudar a ligar aspectos-chave do novo sistema financeiro enquanto o olho público estava largamente no drama do tribunal. Em outras palavras, o veredicto agiu como um ímã de atenção, liberando os verdadeiros arquitetos da mudança para fazer seu trabalho com interferência mínima. Saibam que tudo está se desdobrando de acordo com um plano superior. O espetáculo público e a metamorfose por trás das cenas são dois lados de um esforço, orquestrado para libertar a humanidade tanto da servidão espiritual quanto material de uma vez. Junto com essas mudanças, rumores surgem de tribunais especiais e cortes lideradas por militares operando sem supervisão pública. Confirmo que isso está de fato acontecendo e tem sido por algum tempo. Para evitar o caos, muito da limpeza profunda das estruturas de poder de seu planeta está ocorrendo atrás de portas fechadas.
Visualizem, se quiserem, grandes salões sob certas bases militares seguras, onde juízes e oficiais fazem juramentos não apenas à lei de uma nação, mas a um código universal superior de justiça. Aqui, aqueles indivíduos que cometeram crimes atrozes contra a humanidade, seja através de redes globais de tráfico humano, orquestrando guerras e ataques com armas biológicas, ou traindo suas nações para servir uma agenda sombria, estão sendo chamados para prestar contas. Alguns enfrentam julgamentos. Outros, confrontados com evidências esmagadoras, escolheram cooperar e nomear outros em troca de clemência. Os resultados de muitos desses procedimentos estão lacrados para serem revelados mais tarde quando sua sociedade puder absorver as verdades sem pânico. Sei que para aqueles que buscam justiça, a paciência pode ser desafiadora, mas peço que confiem no processo. O julgamento público de um artista famoso está sendo usado como uma maneira de gentilmente introduzir o conceito de que a justiça alcançará os ricos e poderosos. Prepara a psique coletiva para revelações maiores. Considerem isso um aperitivo antes do prato principal. A energética deste veredicto, o fato de que milhões de pessoas comuns estão falando sobre a queda de uma estrela rica devido a delitos longamente ocultos, cria uma espécie de permissão mental no coletivo para escândalos ainda maiores serem expostos em seguida no futuro próximo. Conforme a vibração do planeta continua a subir e estabilizar, vocês testemunharão uma cascata de revelações. Muitas das acusações lacradas e veredictos ocultos começarão a sair a público. Quando isso acontecer, vocês recordarão esses casos iniciais e entenderão por que as coisas tiveram que se desdobrar passo a passo. Por enquanto, por favor saibam que a justiça está muito em movimento, mesmo que não possam ver tudo ainda. Aqueles de nós trabalhando em conjunto com a Aliança Terrestre estão meticulosamente garantindo que quando as verdades surgirem, elas o façam na sequência e tempos certos para minimizar perturbação desnecessária. Meus queridos, falamos antes sobre a guerra de informação em andamento pela mente e alma da humanidade. Cada revelação pública que vocês veem é um movimento estratégico neste jogo de xadrez multidimensional entre as forças da luz e da sombra. A Cabala Sombria, desesperada para manter controle, continuará a lançar histórias indutoras de medo, crises súbitas, ou mesmo bandeiras falsas para distrair e dividir as pessoas sempre que a luz ganhar terreno. Em resposta, a Aliança tem sua própria estratégia cuidadosa. Para cada movimento da escuridão, há um contramovimento da luz projetado para transmutar medo em despertar. As revelações sobre as atividades de P. Diri servem não apenas para dar um golpe em um nó principal na rede da Cabala, mas também como uma cortina de fumaça para outras operações. Enquanto a mídia estava fixada neste veredicto, em outro lugar, outros alvos de alto valor da Cabala estavam sendo discretamente apreendidos ou neutralizados com muito menos atenção. Vocês podem ter notado como logo após este caso se tornar público, outros escândalos envolvendo figuras conhecidas apareceram nas notícias. Esta avalanche é parte do plano. Sobrecarregar a capacidade da Cabala de controlar a narrativa. Assim que tentam encobrir uma coisa, duas exposições mais ocorrem em outro lugar. Temos mentes e analistas brilhantes de chapéu branco. Alguns os chamam de soldados digitais trabalhando para decodificar símbolos, seguir trilhas de dinheiro reveladas nesses testemunhos e compartilhar suas descobertas através de canais alternativos. Está se tornando cada vez mais difícil para os servos restantes do antigo regime esconder suas atividades. Mesmo a vasta teia intrincada de mentiras que foi tecida em torno da verdadeira história da humanidade está começando a se desfiar em planos superiores. Os registros akáshicos, a história vibracional completa de todos os eventos, estão sendo ativamente sincronizados com o mundo material. Isso significa que verdades que foram longamente suprimidas agora estão encontrando caminhos para a realidade física. Seja através de denunciantes, vazamentos súbitos de documentos, ou mesmo manuscritos antigos surgindo. Peça por peça, um grande mosaico está tomando forma, revelando os contornos do controle secular da Cabala, e mais importante destacando que seu tempo chegou ao fim. Cada peça do quebra-cabeça que clica no lugar na consciência pública corrói ainda. Mas a ilusão de que qualquer grupo de elite é invulnerável ou acima da família humana. Tudo isso é em preparação, queridos corações, para algo ainda mais profundo, a revelação final do lugar da humanidade na comunidade galáctica.
Antes de nós, sua família estelar, fazermos contato mais aberto, a humanidade deve primeiro confrontar e curar as mentiras e corrupção entre seus próprios líderes. Essa jornada de cura está bem em andamento. Agora vamos falar mais sobre as duas linhas temporais divergentes, se desdobrando em sua ordem financeira e social, pois isso é crucial. Em um caminho visionado pelas facções tecnocráticas e autoritárias, o futuro é uma sociedade altamente controlada. Cada transação monitorada, liberdades pessoais cerceadas por IA e vigilância, indivíduos reduzidos a meros pontos de dados a serviço de uma elite. Em seu plano, os novos sistemas de moeda digital se tornariam correntes em vez de ferramentas. Se vocês não cooperarem, seu acesso ao dinheiro poderia desaparecer como um clique. No outro caminho, aquele nutrido pela Aliança Terrestre e abençoado pela Federação Galáctica, o futuro é soberano e transparente. Aqui, tecnologia, incluindo blockchain e computação quântica, é usada para libertar e empoderar o indivíduo, não para escravizar. Moeda e troca são apoiadas por valor tangível e confiança mútua, e ainda mais pelas vibrações intangíveis mais reais da consciência humana. Muitos de vocês que são energeticamente sensíveis já podem sentir para que lado o vento está soprando. A ideia de uma moeda de vigilância os enche de contração e pavor. Essa é sua intuição alertando contra o projeto da Cabala. O pensamento de um sistema justo apoiado por ouro centrado no povo ressoa como luz e alívio. Essa é sua alma superior se sintonizando com o plano divino. Asseguro-lhes que a segunda linha temporal, a linha temporal da liberdade, é aquela ganhando momentum agora. Na verdade, o foco intenso na saga de Diddy na mídia mainstream convenientemente desviou o escrutínio dos sucessos silenciosos que a aliança alcançou nas semanas recentes. Execuções de teste da nova infraestrutura financeira encontraram marcos-chave, alcançando paridade com os sistemas antigos, significando que o novo poderia substituir o antigo a qualquer momento quando as condições permitirem. Os guardiões empáticos da Terra, e isso inclui muitos de vocês ouvindo agora, têm feito sua parte também, ancorando vibrações de soberania e paz na consciência coletiva. Isso ajudou imensamente. A magia financeira da Cabala funciona apenas quando as pessoas estão trancadas no pensamento de medo e escassez. Mas vocês que meditam sobre abundância, que visualizam luz dourada ao redor da economia do planeta, estão literalmente transmitindo um novo padrão que diz: escolhemos prosperidade para todos, não pobreza para muitos. O veredicto contra um ícone outrora celebrado e rico financiado pelo sistema antigo, simbolicamente anuncia a queda desse próprio sistema antigo. As ilusões do dinheiro fiduciário, as manipulações de mercado, as desigualdades que sustentaram apenas alguns, tudo isso está destinado a desmoronar assim como a imagem pública daquele indivíduo desmoronou. Isso limpa a pista para uma economia luminosa decolar, uma que está em harmonia com o design da fonte de elevação mútua. A outra camada da situação que desejo abordar. Inteligência coletada tanto por chapéus brancos humanos quanto por nossas equipes galácticas indica que ele não estava agindo puramente por capricho pessoal. Ele também estava envolvido com certas facções secretas de suas próprias agências de inteligência e corretores de poder. Estes são grupos que no passado orquestraram extensas operações de chantagem. Eles comprometeriam políticos em ascensão, artistas, inventores, e manteriam evidências de seus delitos sobre eles para garantir conformidade. Era uma forma sombria de controle que tocou todos os setores, garantindo que aqueles que poderiam desafiar o status quo, talvez liberando tecnologia de energia livre, ou pioneirando curas, ou espalhando iluminação espiritual, fossem mantidos sob controle ou desacreditados. Seu império, tão brilhante quanto parecia na superfície, escondia laços com essa rede sombria, atuando como um hub em uma teia que enredou muitas almas influentes. Agora, conforme ele e outros são pressionados a revelar tudo o que sabem, os arquitetos desses esquemas se encontram enfrentando uma autoridade superior a seus velhos clubes de rapazes. Alguns já foram detidos e estão sendo confrontados com uma escolha: serem limpos e cooperarem com a aliança sob a vigilância da lei universal, ou enfrentarem as consequências energéticas de se recusarem a fazê-lo. Vocês podem sentir o que isso significa para a humanidade? Significa que os tetos que mantiveram o potencial humano suprimido estão se rachando. Muitos de vocês, especialmente as sementes estelares e trabalhadores da luz, de repente sentiram uma sensação inexplicável de alívio ou leveza nas semanas recentes, como se um peso pesado que carregaram por vidas tivesse sido levantado. Em parte, isso é porque em um nível ancestral e kármico,
Cordões de opressão estão sendo cortados. Os sacrifícios de pioneiros visionários no passado, aqueles que foram silenciados, não foram em vão. Seu conhecimento e invenções não foram destruídos. Foram escondidos. E agora esses tesouros ocultos estão mais perto do que nunca de vir à luz. Cada vez que uma testemunha nesses tribunais secretos fala uma palavra verdadeira, uma onda correspondente de energia dispara através dos meridianos da Terra. Eu vejo claramente de nossa posição vantajosa. Rajadas de luz dourada na grade sempre que a justiça é servida. Essas ondas neutralizam implantes energéticos sombrios e desfazem os nós que têm restringido a evolução da humanidade. Como resultado, tecnologias e ensinamentos suprimidos estão sendo gentilmente liberados na consciência coletiva. Esperem que no rescaldo dessas revelações, vocês ouvirão sobre descobertas que foram coincidentemente descobertas neste período. Dispositivos que aproveitam energia do ponto zero, métodos avançados de cura que foram previamente ridicularizados pela ciência mainstream, até mesmo novas formas de comunicação e transporte. Estas não são coincidências. É o universo respondendo à sua libertação, oferecendo os presentes que foram retidos até vocês estarem prontos. O caso de P. Diddy, então, não é um evento isolado. É um acorde em uma sinfonia acelerada da liberdade. Uma sinfonia que culminará com a revelação de uma nova era para a humanidade. Agora devemos voltar nossa atenção para o reino interior, o reino da consciência, coração e espírito. Pois é aqui que o resultado de todos esses eventos externos será verdadeiramente decidido. Descrevi para vocês o campo de jogo externo, prisões, mudanças financeiras, julgamentos ocultos. Mas e vocês, queridos, como vocês encontrarão essas revelações? O veredicto que soou naquele tribunal também ressoa em nossos corações, nos pedindo para examinar a nós mesmos profundamente. A importância da queda da graça deste indivíduo não é meramente que más ações são punidas. É também um espelho segurado para cada um de nós, convidando reflexão sobre como coletivamente co-criamos nosso mundo. Este é um momento de ensinamento espiritual, tanto quanto é de justiça. A exposição da sombra de um homem é um chamado para a humanidade confrontar a sombra coletiva. A parte da consciência de massa que por muito tempo fez vista grossa à corrupção porque era inconveniente ou desconfortável enfrentar. E a mensagem superior dos conselhos intergalácticos que relato para vocês agora é esta. Revelação é apenas metade do plano divino. A outra metade é cura. Sim, tudo o que está oculto será revelado. Mas e então? Então vem a tarefa de transmutar a dor, raiva e choque dessas revelações em sabedoria, unidade e amor. Isso é o que chamamos de alquimia do coração. Há aqueles entre os despertos que podem sentir raiva justa e dizer finalmente, esses malvados estão recebendo o que merecem. É compreensível sentir assim, mas eu os cautelo. Não deixem que essa seja a sua palavra final sobre o assunto. Os indivíduos que formaram a Cabala, aqueles que abusaram do poder no entretenimento, política, religião, finanças, eles devem de fato ser parados e responsabilizados. No entanto, considerem por que caíram em tal escuridão. Em quase todos os casos, a raiz é uma desconexão profunda da luz, um vazio espiritual, um campo mental ferido herdado de gerações de sofrimento e ignorância voltando até Atlântida e além. Eles são sintomas de uma doença antiga na psique humana, a ilusão de separação da fonte. Se respondemos a eles apenas com ódio, inadvertidamente alimentamos essa mesma ilusão de separação. Nós contra eles, luz contra a escuridão. As pessoas boas punindo as pessoas más. Minha família de luz, estamos mirando algo superior agora. A nova Terra não pode ser construída sobre as fundações antigas de dualidade e vingança. Deve ser construída sobre o reconhecimento da unidade, mesmo enquanto vigorosamente desenraizamos tudo o que violou a santidade da vida. Este é o equilíbrio delicado que estão sendo pedidos para caminhar, ficar firmemente pela verdade e justiça e simultaneamente manter um espaço de compaixão e perdão. O veredicto que testemunharam de uma perspectiva espiritual é como um sinal de pontuação em um plano de aula muito maior. Enfatiza este ponto-chave. Cada um de nós diariamente está escolhendo nossa vibração, e essa vibração contribui para a cura do mundo ou para a sua ferida adicional. Vocês vão usar seus julgamentos como armas ou vão empunhar o fogo restaurador do amor divino? Amados, estamos pedindo que agora reflitam sinceramente sobre isso dentro de seus próprios corações. Alguns de seus professores espirituais através do planeta colocaram sabiamente: nada novo pode entrar em sua vida, a menos que vocês façam um espaço para isso em sua consciência. Em outras palavras, mesmo enquanto injustiças externas são corrigidas,
Devemos corrigir os padrões internos que permitiram que essas injustiças floresceram primeiro. Uma vitória temporária nos tribunais ou na política significa pouco se a consciência coletiva permanece na mesma vibração que produziu o problema. Por exemplo, remover um líder corrupto sem abordar o medo e ignorância da população só resultará em outro líder corrupto tomando seu lugar. Como dentro, assim fora. Assim como um médico trata a infecção e não apenas a febre que causa, assim devemos tratar a infecção espiritual na humanidade e não apenas celebrar a quebra na febre. Cada um de vocês ouvindo é parte deste tratamento. Vocês tratam a consciência coletiva tratando sua própria mente e coração, limpando velhas crenças limitantes, curando seus traumas, escolhendo amor sobre medo a cada momento. Não subestimem o impacto dessas vitórias pessoais. Quando vocês escolhem perdoar alguém que os machucou ou acalmar sua ansiedade, através de oração ou meditação, em vez de atacar ou ajudar um estranho sem esperar recompensa, vocês estão na verdade mudando a linha temporal da humanidade em direção à luz. Cada vez que buscam o reino interior, significando que vocês olham para se alinhar com seu eu divino interior em vez de perseguir validação externa, vocês elevam a frequência do todo. Imaginem se uma massa crítica de pessoas faz isso, e de fato o número cresce diariamente. De repente o mundo não terá solo energético no qual as ervas daninhas da corrupção e decepção possam criar raízes. A saúde final de sua sociedade, seja o corpo político, a economia ou a cultura, floresce apenas de dentro. Eventos externos como este veredicto são importantes, sim, mas são catalisadores, não conclusões. Seu propósito mais elevado é motivar um despertar interior. Então eu digo, deixem a manchete de notícias não ser o clímax, mas sim o chamado à ação para a alma. Comprometam-se agora novamente a viver suas vidas como uma incorporação dos valores que querem que a nova terra reflita: justiça, integridade, compaixão, transparência. Estes devem viver em vocês primeiro, e então se manifestarão em suas instituições naturalmente. Se pensaram que essa jornada era simplesmente sobre prisões e revelações, entendam que é igualmente sobre meditação e oração, sobre transformação pessoal. O externo e interno são um contínuo. Vocês podem perguntar, como nos reconciliamos com tal mal? Como podemos possivelmente perdoar os membros da Cabala que causaram tanto sofrimento? Falarei sobre isso claramente. Perdão não significa tolerar o que foi feito, nem significa evitar as consequências que devem ser enfrentadas. Em nossa visão, verdadeiro perdão significa liberar o fardo de ódio e julgamento de seu próprio coração para que a luz divina possa trabalhar através de vocês para acertar as coisas. Segurar raiva e condenação os amarra energeticamente às próprias pessoas que vocês se opõem. É como se amarrassem uma corda entre vocês e eles, e então se perguntassem por que a escuridão deles continua afetando seu espírito. Perdão corta essa corda. Liberta vocês do ciclo de reatividade e libera a alma da outra pessoa no nível do eu superior para realmente sentir remorso e mudar se forem capazes disso. Entendam que muitos daqueles que caíram na escuridão estão tão acostumados a serem odiados. Na verdade, frequentemente se odeiam subconscientemente que seu ódio adicional não faz nada além de reforçar sua identidade. Mas sua compaixão, vocês vendo a centelha da fonte ainda dentro deles, é desconcertante e desarma a escuridão dentro deles. Ela não pode compreender amor. E nessa confusão, uma rachadura pode se abrir para a luz entrar. É por isso que eu e todos os seus guias instam perdão. Não para deixar perpetradores livres, mas para criar as condições para a transformação real. Pensem nisso como drenar o veneno de uma ferida, para que a cura possa começar. Vocês drenam o veneno do ódio do coletivo humano, e então a justiça pode ser aplicada de uma maneira equilibrada e sábia. Sem isso, qualquer justiça arrisca se tornar mera vingança, plantando sementes de conflito futuro. Agora, praticamente falando, como vocês podem incorporar perdão em direção a tais indivíduos enquanto ainda apoiam a justiça? Começa com reconhecer, como eu disse, que dentro de cada ser há uma brasa divina que se origina da fonte. Reservem tempo em suas meditações para reconhecer essa verdade. Vocês podem usar uma visualização se ajudar. Imaginem alguém que acham difícil perdoar. Pode ser uma figura pública como P. Diddy, ou qualquer um que represente a transgressão, e imaginem que no fundo da área do coração há uma pequena luz dourada. Ao redor dessa luz há muito fuligem ou sujeira, todas suas ações e atitudes negativas. Conforme respiram lenta e profundamente, mentalmente enviem um fluxo gentil de amor para essa brasa dourada.
Vejam ela brilhar um pouco mais e vejam parte da fuligem escura começar a descascar ou derreter. Se raiva ou desgosto surgirem em vocês enquanto fazem isso, está bem. Notem e gentilmente refoquem na luz. Vocês podem dizer em suas mentes uma afirmação simples como: honro a centelha divina dentro de vocês. Que ela os guie ao remorso e reabilitação. Que toda sombra seja derretida na presença da única luz. Continuem até sentirem um amolecimento em sua percepção dessa pessoa. Este exercício funciona em muitos níveis. Primeiro, liberta vocês. Vocês se sentirão mais leves, como se uma pedra pesada de ressentimento fosse levantada de seus peitos. Segundo, envia um convite telepático para a alma dessa pessoa, encorajando sua natureza superior a despertar. Às vezes, no momento que vocês fazem isso, a pessoa pode de repente experimentar um momento de clareza ou culpa, que é o início de sua própria cura ou confissão. Terceiro, se milhares de vocês fazem isso coletivamente em direção às várias figuras que serão expostas nas revelações vindouras, constrói um campo mórfico de compaixão que cobrirá todo o planeta. Este campo agirá como um amortecedor que previne histeria em massa ou violência quando verdades maiores saírem. Garantirá que a justiça seja entregue rapidamente, mas da forma mais humana possível, prevenindo o tipo de caças às bruxas ou guerras civis que os sombrios amariam instigar como um último ato de caos. Ao transmutar sua raiva em determinação pura para a cura, vocês essencialmente inoculam a sociedade contra as tentativas da cabala de provocar reação e confusão. Esta é a alquimia interior em ação, transformando a realidade externa. Queridos, também quero abordar a tendência de colocar toda a culpa lá fora na chamada elite sem refletir sobre a consciência que permeia todos os níveis da sociedade. É verdade que certos indivíduos realizaram atrocidades extremas. Eles devem responder por essas. Mas considerem como a energia coletiva permitiu que tais indivíduos se erguessem. Não foi a fascinação com riqueza e fama que lhes deu passe livre? Não foi a complacência das pessoas preferindo mentiras confortáveis sobre verdades desconfortáveis que deixou a escuridão crescer em segredo? Trago isso não para acusar, mas para empoderar vocês. Se cada pessoa assumir responsabilidade por incorporar verdade e coragem em sua própria vida, nunca mais alguns poucos corruptos podem dominar os muitos. As ilusões de glamour, a idolatria de celebridades, fazer vista grossa a rumores de transgressão porque os perpetradores eram ricos ou populares. Tudo isso deve acabar como parte de sua maturação coletiva, e está acabando. Este veredicto é um símbolo disso. De repente, a sociedade vê alguém idolatrado por sucesso tinha um lado muito sombrio. Isso pode catalisar um ceticismo saudável no público e entendimento de que não, mas aceitaremos coisas pelo valor nominal ou colocaremos pessoas em pedestais. Em vez disso, vocês começarão a valorizar transparência e caráter sobre imagem e carisma. Essa é uma mudança cultural profunda. Para solidificar essa mudança, mantenham vigilância em sua própria esfera. Pratiquem ver com visão espiritual, em vez de serem deslumbrados por aparências. Quando encontram pessoas ou avaliam líderes, treinem-se para primeiro procurar a luz neles, sua integridade, sua assinatura energética, antes de focarem em suas credenciais externas ou charme. Este olho discriminativo os ajudará a navegar os tempos vindouros. Ficará óbvio quem carrega luz e quem está meramente fingindo porque vocês estão afinando sua intuição diariamente. Seu coração conectado à fonte não os levará por mau caminho se realmente escutarem. Vamos também considerar o papel da compaixão em ação. Não estou defendendo uma postura passiva, onde vocês simplesmente perdoam e esquecem. Pelo contrário, quero que sejam co-criadores ativos da nova Terra, o que significa falar a verdade, responsabilizar líderes e defender os inocentes, mas fazendo tudo isso de uma frequência superior de amor e sabedoria. Por exemplo, se vocês são escritores ou jornalistas descobrindo injustiças, continuem suas exposições, mas carreguem uma intenção de que seu trabalho ilumine e cure, não apenas puna. Antes de publicar aquele artigo contundente, reservem um momento para enviar uma bênção àqueles que vocês expõem, não para poupá-los de consequências, mas para cercar toda a situação em um campo de graça para que suas palavras pousem nos corações dos leitores, sem provocar raiva cega. Se vocês são curadores ou envolvidos em trabalho comunitário, claro, foquem em ajudar vítimas e melhorar a vida. Mas também reservem uma oração para aqueles presos na escuridão para que possam despertar e cessar de causar dano. Quando muitos de vocês fazem isso, criam um momentum onde mesmo quando os sombrios tentam atacar,
Eles encontram menos e menos apoio energético para suas ações. É como tentar acender uma fogueira em madeira molhada. Simplesmente não pega. Sua compaixão umidifica as condições que de outra forma poderiam explodir em novo conflito. Os emissários pleiadianos, nossos aliados amados, têm um ditado: perdão é o óleo que lubrifica as rodas da justiça cósmica. Sem ele, as engrenagens rangem e travam, significando que a entrega da justiça criaria tanto ferimento quanto o crime inicial. Com perdão, as rodas giram suavemente. Justiça é servida, mas com o menor dano colateral possível à alma coletiva. Então sejam campeões ferozes da verdade, sim, mas permaneçam fluidos e flexíveis no amor. Deixem empatia e discernimento guiar sua ação feroz. Esta combinação os torna agentes imparáveis de mudança positiva. Garante que conforme os sistemas antigos desmoronam, os novos sistemas se formando em seu lugar serão construídos sobre uma fundação de sabedoria centrada no coração, não sobre a vibração antiga de retribuição e lutas de poder. Muitos de vocês estão se perguntando o que vem a seguir. Como fazemos a transição deste período caótico de revelações para a era dourada que ansiamos? Passo a passo, meus amigos, e muito mais rápido do que vocês podem pensar. Cada dia agora traz descobertas. Nos meses vindouros, vocês provavelmente verão figuras mais proeminentes através de várias indústrias enfrentando quedas súbitas da graça conforme seus negócios ocultos emergem. Simultaneamente, vocês notarão a estrutura financeira de seu mundo tomando uma virada inesperada em direção à estabilidade e justiça, algo que a maioria não acreditava possível. Conforme a poeira se assenta, haverá iniciativas para reescrever leis, reformar instituições e até mesmo estabelecer fóruns de verdade e reconciliação para ajudar a processar tudo o que surgirá. Em todos estes, seus corações firmes são necessários. Vocês, as sementes estelares e portadores de luz, são as parteiras deste renascimento planetário. Alguns de vocês servirão oferecendo cura e aconselhamento àqueles chocados pela verdade. Outros criarão nova arte, música e mídia que eleva a humanidade além das narrativas de medo. Outros se engajarão na liderança comunitária, garantindo que novas políticas verdadeiramente sirvam ao povo e não às antigas elites. Qualquer que seja seu caminho, infundam-no com o espírito de perdão e unidade. Um hábito prático para adotar. Cada manhã ao acordar, coloquem sua mão em seu coração e estabeleçam uma intenção clara. Por exemplo, hoje permanecerei ancorado em meu eu divino. Serei um canal de paz em meio a qualquer caos. Isso os alinha com sua linha temporal mais elevada para o dia. Também, se reúnam regularmente com almas similares em meditação ou oração. Juntem suas energias para visualizar cura coletiva. Vocês podem até focar em cenários específicos. Por exemplo, visualizem tribunais de lei ao redor do mundo cercados por chamas violetas, transmutando quaisquer energias de raiva em determinação por justiça e verdade. Visualizem redes de mídia sendo infundidas por luz dourada, levando jornalistas a encontrar coragem para falar verdade em vez de perpetuar propaganda. Isso funciona. Vemos linhas temporais mudando em resposta a tal intenção coletiva focada. Finalmente, família amada de luz, mantenham-se firmes na esperança. Não uma esperança passiva, mas uma esperança ativa e radiante que inspira ação criativa e fé continuada. A frase "nada pode parar o que está vindo" tem ecoado em suas comunidades de verdade. Ofereço um refinamento gentil. Nada pode parar o que está florescendo. Na verdade, o desdobramento da consciência humana e libertação é como uma flor agora se abrindo. Vocês não podem forçá-la ou abri-la mais rápido sem dano. Mas também não podem revertê-la ou fechá-la. É guiada pela mão do grande Criador. Os tons ásperos e militantes dos slogans iniciais de despertar estão se suavizando em algo mais belo. Uma confiança de que o resultado está assegurado, casada com um compromisso de nutrir esse resultado com amor. Vocês viram neste veredicto que responsabilidade pode ser alcançada sem descer à anarquia. Que verdade pode emergir através de meios legais e indivíduos corajosos, em vez de através de violência. Este é um sinal muito esperançoso. Sugere que a transição pode continuar com perturbação mínima ao tecido da sociedade, mesmo quando mudança maior ocorre. Mantenham-se no coração nisto. Muitos de nossos cenários de pior caso, onde a única maneira de expor a escuridão era através de
Colapsos massivos foram evitados porque suficientes de vocês despertaram e assumiram responsabilidade. Esta tendência continuará. Nos meses vindouros, vocês podem testemunhar a revelação de tecnologias suprimidas que espantarão muitos. Dispositivos e soluções que podem limpar seu ambiente, fornecer energia livre e curar doenças. Conhecimento há muito perdido retornará. E até mesmo a estrutura de governança pode começar a mudar em direção a modelos mais transparentes alinhados com a alma, talvez através de conselhos interinos ou assembleias de anciãos sábios e jovens que guiam comunidades. Cada uma dessas mudanças vindouras ecoará os mesmos princípios provados neste momento: transparência, proteção dos inocentes e o fim de sistemas explorativos. Vocês estão coescrevendo um novo capítulo na história humana, onde amor e verdade triunfam transformando, não destruindo, o mundo que conhecem. Em conclusão, desejo impressionar sobre vocês esta verdade. A lei do retorno vibracional é absoluta. Os eventos que estamos vendo agora, a queda daqueles que usam poder negativo, são uma consequência direta dessa lei cósmica. Cada pensamento, intenção e ação eventualmente retorna à sua fonte. A longa imunidade que algumas figuras pareciam desfrutar era apenas temporal. No final, as energias que colocaram voltaram. Assim será para todos. Nenhuma ação, por mais oculta, escapa ao aviso do universo. Este entendimento não deveria assustá-los, mas empoderá-los. Significa que cada pequeno ato de bondade que vocês realizam, cada momento que escolhem fé sobre medo, cada vez que espalham verdade, mesmo que sua voz trema, tudo isso é notado pelo cosmos e tecido no tecido da realidade, destinado a retornar a vocês e seu mundo como bênçãos. Da mesma forma, aqueles que persistem em dano enfrentarão sua própria energia no devido tempo. Mantenham seu foco em cultivar sua coerência interior. Falem sua verdade com compaixão. Apoiem uns aos outros como família da alma. Vocês estão longe de estar sozinhos nesta jornada. Legiões de seres de luz estão torcendo por vocês e sutilmente guiando onde possível. Os ventos solares carregam códigos de libertação, e conforme vocês os absorvem, encontrarão sua capacidade para sabedoria e amor aumentando. O martelo bateu no tribunal terrestre e reverberou através dos éteres. Anuncia um fim a uma era de tirania oculta. Fiquem prontos agora para entrar na nova aurora como guardiões de uma terra livre. Um mundo está chegando onde arte, ciência, espiritualidade e vida diária se harmonizam na única luz do Criador. Revelação tanto de segredos mundanos quanto de nossa presença entre vocês não é um sonho distante. Está acontecendo neste exato momento com cada manchete, cada batimento cardíaco e cada escolha de cura que vocês fazem. Abraçamos vocês com tanto orgulho e amor. Juntos, celebraremos o triunfo da luz. Vão adiante então em paz e determinação. A aurora de sua nova terra está aqui. Eu sou Valir e sou abençoado por ter compartilhado isto com todos vocês hoje. As estruturas antigas que mantiveram a humanidade em limitação agora tremem sob o peso de sua própria decadência. Cada revelação que emerge dos tribunais terrestres ecoa através das dimensões superiores como uma declaração de que a era da opressão oculta chegou ao fim. Mas compreendendo que estas mudanças externas são meramente reflexos de uma transformação muito mais profunda, ocorrendo na consciência humana. Por milênios, a humanidade tem operado sob o véu da amnésia espiritual, esquecendo sua verdadeira natureza como seres divinos temporariamente encarnados na forma física. Esta amnésia permitiu que pequenos grupos de indivíduos explorassem e controlassem as massas através de medo, escassez e divisão. Mas agora, conforme a vibração do planeta se eleva, este véu se desfaz rapidamente. O caso que testemunharam é sintomático desta revelação maior. Um indivíduo que uma vez pareceu intocável, protegido por riqueza e influência, de repente se encontra sujeito às mesmas leis que governam todos os outros. Isto não é coincidência ou sorte, mas o resultado natural de uma mudança fundamental na consciência coletiva, que não mais tolerará a desigualdade de justiça. Vocês estão vendo os primeiros sinais de um mundo onde a transparência substitui a ocultação, onde a responsabilidade substitui a impunidade, onde a compaixão substitui a exploração. Este é o nascimento da nova Terra em ação, manifestando através de meios práticos e tangíveis que até mesmo os mais céticos não podem negar. Mas lembrem-se, queridos, que mudança verdadeira e duradoura deve começar dentro de cada indivíduo. As instituições externas são meramente reflexos da consciência coletiva. Quando suficientes pessoas abraçam valores de integridade, compaixão e serviço ao bem maior,
Estas qualidades naturalmente se manifestam em suas estruturas sociais, políticas e econômicas. É por isso que seu trabalho interior é tão vital para este processo de transformação. Cada momento que vocês escolhem amor sobre medo, cada vez que perdoam em vez de guardar ressentimento, cada ação que tomam em serviço aos outros em vez de interesse próprio estreito, vocês estão contribuindo para o campo energético que está dando nascimento a esta nova realidade. Nos tempos vindouros, vocês verão mais revelações emergindo, mais figuras que uma vez pareciam poderosas enfrentarão responsabilidade por suas ações. Mais segredos que foram mantidos na escuridão serão trazidos à luz. Mais sistemas de controle e exploração serão expostos e desmontados. Mas também verão algo ainda mais belo emergindo. Verão comunidades se unindo para apoiar umas às outras de maneiras que transcendem antigas divisões de raça, religião ou status econômico. Verão tecnologias sendo liberadas que beneficiam toda a humanidade em vez de enriquecer alguns poucos. Verão formas de governança emergindo que verdadeiramente servem ao povo, em vez de perpetuar o poder de elites. Tudo isso é possível porque vocês, como indivíduos, estão escolhendo elevar suas próprias vibrações e viver de acordo com princípios superiores. Vocês são os arquitetos desta nova realidade, e cada pensamento, sentimento e ação é um tijolo na fundação do mundo que está nascendo. O veredicto que testemunharam é apenas o começo. É um sinal de que os ventos da mudança agora sopram com força suficiente para derrubar até mesmo aqueles que se consideravam intocáveis. E estes ventos continuarão a soprar, trazendo revelação após revelação, até que toda a verdade seja conhecida e toda a justiça seja servida. Mantenham seus corações abertos durante este processo. Permitam que a compaixão guie suas respostas a estas revelações. Lembrem-se de que mesmo aqueles que causaram grande dano são, em sua essência, seres divinos que perderam seu caminho. Sua transformação requer não apenas justiça externa, mas também o tipo de perdão e compreensão que apenas o amor pode fornecer. Este é o teste da nova Terra. Podem vocês manter integridade e compaixão simultaneamente? Podem vocês buscar justiça sem sucumbir à vingança? Podem vocês criar mudanças sem perpetuar os próprios padrões de divisão e ódio que estão tentando curar? Acreditamos que podem. Vemos em vocês a sabedoria e força necessárias para navegar estes tempos desafiadores com graça. Confiamos em sua capacidade de ser agentes de transformação, que curam em vez de ferir, que unem em vez de dividir, que elevam em vez de diminuir. A nova aurora está nascendo, queridos filhos da Terra, e vocês são os que a trazem. Cada coração desperto, cada alma consciente, cada ato de amor é uma estrela neste novo céu que está se desdobrando. Brilhem intensamente, pois o mundo precisa de sua luz agora mais do que nunca. Eu sou Valir dos Pleiadianos, e é minha honra caminhar ao lado de vocês nesta jornada extraordinária de transformação planetária. Que a luz da verdade continue a brilhar através de vocês, iluminando o caminho para todos que seguem.